Boa noite, turma. Hoje nós daremos início à continuação dos aspectos que a gente utiliza para avaliar uma política pública. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas anteriores, quem conseguiu assistir ao vivo, né? Claro que nem todo mundo conseguiu assistir, mas o que a gente estava fazendo? A gente estava pegando exemplos de avaliações e análises de políticas e analisando o que as pessoas utilizaram para fazer essa análise, né? Então tem alguns slides que eu tinha colocado para vocês em umas aulas anteriores, que é justamente esse que a gente vai trabalhar aqui, no qual eles vêm trazer como que a gente observa a relação entre o governo, entre o Estado e a sociedade civil, para saber como que essa política está sendo tocada do ponto de vista da sua gestão e da sua administração. Então, tem várias formas de você avaliar uma política pública. Você avalia uma política pública sabendo se o dinheiro que é gasto para ela está sendo bem utilizado. Você avalia uma política pública verificando se aquilo que ela se propõe a fazer está realmente acontecendo na realidade. E você também pode avaliar uma política pública verificando se a forma como ela é gestada, a forma como ela é administrada, leva em conta as necessidades daquela população e se essa população participa da gestão dessa política pública, né? Porque existe uma coisa que é chamada de controle social democrático. Até recapitulando algumas coisas que eu já tinha falado para vocês, as nossas políticas públicas, por mais que elas partam e elas sejam obrigação do Estado, né, do governo, das prefeituras, do governo federal, a população ela também tem uma participação na forma como essas políticas irão acontecer. Não só para que elas saibam e possam fiscalizar e saber se a política de saúde do meu município está boa ou ruim, a política de assistência do meu município está boa ou ruim, etc., educação, mas também porque ela tem essa obrigação. A sociedade civil, a população, ela também tem os seus deveres. Nós temos os nossos direitos, mas nós também temos os nossos deveres. E um dos nossos deveres é participar democraticamente para controlar as políticas públicas que nós usufruímos. Então, de repente, tem uma política no município, no estado, que não está indo muito bem. Deveria ter cesta básica para todas as crianças que precisam da merenda escolar. Por que não tem? Será que é o nosso papel só se perguntar? Será que a gente também, como pai, mãe, ou como sociedade no geral, a gente não pode fazer parte de um conselho municipal de educação? E esse conselho municipal de educação, que é um grupo de pessoas, né? Vai lá e tenta cobrar, né, das autoridades, dos políticos, para saber o que está acontecendo. Isso, né, de você participar nos conselhos, nas associações, nas organizações de moradores, de cidadãos de um bairro, de uma cidade, se chama controle social democrático, porque você vai estar ajudando a controlar a forma como a política pública acontece no seu estado, no seu município, né? Então, aqui só recapitulando, o controle social, ele é justamente isso, né? Ele é a participação da sociedade. Professora, mas eu ouvi falar, a senhora mesmo falou que política pública é obrigação do governo, né? Por que eu agora, como cidadão, tenho que fazer o controle da política pública? Não é obrigação do governo fiscalizar se a merenda escolar está boa, fiscalizar se as pessoas estão realmente recebendo Bolsa Família porque elas precisam. Não é obrigação do governo? Sim, mas nós também temos papel dentro dessa fiscalização. Nós também temos uma participação, né, que é necessária ali. Portanto, quando você acompanha a execução das ações e programas do governo, você também está efetuando o controle social. Você também está ajudando a conhecer e controlar a forma como essa política acontece. E aí tem 3 indicadores que a gente vai ver se a população realmente está participando de uma política ou não. O primeiro indicador são as relações entre as esferas governamentais. Será que a esfera federal, estadual, municipal, elas fazem o seu papel? Ou está uma deixando ali para a outra? O outro aspecto que a gente vê também é a relação entre o Estado e as ONGs.
Porque as ONGs, elas também têm um papel ali importante, elas não servem só para fazer caridade. Elas também têm esse papel de verificar como é que está essa política pública e até mesmo de ajudar, né, entre aspas, ali, na execução dessas políticas públicas. E o terceiro ponto que a gente analisa é a participação e controle social democrático. Ou seja, como é que a população de fato está ajudando na fiscalização dessa política. Então, o que nós vamos ver hoje é um exemplo, né, de uma análise de política pública na área da saúde, que eu peguei aqui para vocês, né? Desculpa aí o barulho, gente. É uma análise que já aconteceu. E essa pessoa fez uma análise de como que se dá o controle da população sobre essa política, o controle social. Eu vou mostrar aqui para vocês esse exemplo e conforme a gente for lendo, a gente vai trabalhando ele. Peraí. Bom, então aqui eu peguei para vocês um artigo que ele vem fazer a análise do controle social pela representação dos conselhos municipais de saúde, da Dayana Arrial, que é lá de Pernambuco. O que essa pessoa fez? Ela analisou se a política de saúde lá no município dela era bem realizada ou não, de acordo com o quanto que a população consegue participar da fiscalização dessa política. Então, o que ela viu? Será que aqui no meu município a população ela se organiza para ver como é que essa política de saúde acontece? Será que as pessoas se interessam em participar dos conselhos municipais? Né? Então, isso aqui é um exemplo de análise de política que a gente vai acabar vendo agora para exemplificar isso que eu acabei de falar para vocês. Certo? E aqui vem falando um pouquinho do que são esses, do que é o controle social, né? O que são os conselhos de saúde. Eu sei que muitos de vocês talvez não entendam essa ideia de conselho, né? Conselho de direito, conselho de saúde. Professora, você está falando de conselho de controle social. O que é isso, afinal de contas? Quando a gente está falando de um conselho de saúde, um conselho de assistência social que tem o papel de fiscalizar as políticas públicas, a gente está falando de um órgão que é formado por várias pessoas. Então, eu, meu vizinho, fulano de tal, cicrano, os funcionários públicos que trabalham naquela área, todo mundo se reúne em um espaço, né, e vai tirar decisões. Ah, vamos ver aqui, fiscalizar, por que essa merenda escolar ela não está sendo adequada ou ela está faltando. Aí o Conselho de Saúde, vamos verificar por que tem gente que precisa ser vacinada, tem vacina e não está sendo atendida. Ah, tem uma denúncia ali de maus tratos no hospital, no posto de saúde. Vamos lá ver o que está acontecendo. É a população organizada num grupo para cobrar e ver como aquela política pública está acontecendo. É isso que é o controle social feito através dos conselhos, tá? A gente vai ter tempo para trabalhar isso em outras disciplinas no futuro. Bom. Aqui. Bom, então esse processo, né, esse controle social, ele é representativo. Ele faz com que a população ela coloque a sua mão ali nas políticas públicas. Ela garante que não sejam só os políticos, não sejam só os empresários, não sejam só as pessoas que detêm o poder na sociedade que consigam controlar essas políticas públicas. O que acontece é que muitas vezes nós não temos noção dos direitos que nós possuímos e nem do nosso poder enquanto cidadão. Então, muitas vezes a gente acha que as coisas são assim e elas têm que ficar assim. Ah, mas como é que nós vamos reclamar de alguém que está sendo mal atendido, maltratado num posto de saúde? Quem sou eu para fazer isso? Eu, como sociedade civil, eu tenho esse papel de fiscalizar essa política de saúde no meu município, né? Essa pesquisa foi realizada na região central do estado do Rio Grande do Sul, né? Desculpa, eu tinha falado Pernambuco, mas é Rio Grande do Sul, sendo público-alvo estudantes de profissionais de tecnologia, gestão pública. Então, aqui ela vem dizendo como é que ela procedeu para fazer essa avaliação. Que ela conversou com pessoas de várias idades, né? Um público-alvo bem extenso. E aí, através dessa pesquisa, o que foi que eles concluíram avaliando essa participação da população na política pública de saúde? O estudo evidenciou a parcela de determinada população
que conhece e participa das ações que envolvem as políticas públicas de saúde. Quem é e como funcionam os conselhos de saúde e os mecanismos de controle e fiscalização utilizados diante da participação social, né? Assumindo a importância do Conselho Municipal de Saúde. Bom, então ela viu, né, como é que essa população entende e participa desse controle. É uma coisa bem interessante aqui para a gente analisar. Ela vem colocando: o termo representação social revela indícios relacionados à coletividade, porém respeitando a individualidade e buscando os interesses condizentes à coletividade de acordo com a justificativa e necessidade do grupo. Esse termo de questão de controle social diz muito respeito também à nossa área, né, ao serviço social. Porque também é nosso papel estimular a população para que ela conheça essa capacidade que ela tem de fiscalizar uma política, né, e que ela exerça também essa capacidade. Então, as representações sociais, né, essa forma que a sociedade ela se organiza para cobrar sobre as políticas públicas, ela vem sendo uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado com o objetivo, né, de contribuir para a construção de uma realidade de maior justiça social. Então, a gente não fiscaliza uma política pública só porque a gente quer meter o dedo ali nela, só porque a gente é curioso, mas para que a gente consiga contribuir com que elas alcancem, de fato, os seus verdadeiros objetivos, né? As formas de representação social estão relacionadas diretamente a uma política. E por política direcionamos ao coletivo e seus interesses. Trazendo assim um pouco de dados históricos, a gente sempre precisa ter em mente que nós trabalhamos com direitos sociais. Seja a saúde, seja a educação, a assistência, a segurança, todos eles são direitos sociais que nós temos. Esses direitos sociais, eles foram consolidados e estruturados ali bonitinhos na nossa Constituição Federal de 88. E foi essa mesma Constituição que deu o poder para que a população fiscalizasse também as políticas públicas. Antes, a gente vivia numa ditadura onde ninguém tinha o poder para fazer isso. Esse poder ficava concentrado na mão do governo. A partir de 88, não. Agora as coisas seriam diferentes. Então, a gente precisa ter em mente que uma política pública, ela não precisa ser boa somente do ponto de vista do financiamento. Chegou dinheiro, o dinheiro foi aplicado. Isso é uma boa política pública. Será? A política pública dizia que ia erradicar o analfabetismo no Maranhão e conseguiu erradicar esse analfabetismo. Então, ela é perfeita. Será? Não. Ela tem mais um detalhe. O detalhe é que para uma política pública ela de fato ser boa, independente da melhor maneira que ela seja implementada e executada, se ela não tiver a participação do povo na sua fiscalização, no seu controle, na sua condução, ela é uma política pública incompleta. Política pública, o próprio nome já diz, ela é uma política, mas ela é pública, ela diz respeito a todos os envolvidos, a todos que a realizam como funcionários, como gestores e também como usuários. E mesmo que eu não seja um usuário, eu contribuo para que aquela política aconteça. Então, digamos, eu não estudo na escola pública, eu não tenho um filho que estuda na escola pública, mas eu, como cidadão, financio através dos meus impostos para que aquela política aconteça. Então, eu também tenho papel, eu tenho o direito de cobrar que ela aconteça da melhor maneira possível, certo? Então, você ter esse direito de fiscalizar como população, como cidadão, uma política, é um direito extremamente democrático, né? Foi uma conquista que a gente alcançou e que muitas vezes a gente desconhece e não valoriza. E não exerce esse direito que nós temos desde de 88, desde o fim da ditadura e a criação da nossa nova Constituição. E é importante também que seja descentralizado, ou seja, ninguém tem o centro do poder numa política pública. Pode ser o governo federal, o governo estadual, municipal, eles não são donos da política pública. A política pública, ela é do público, ela é do povo, ela pertence a nós. Eles são apenas gestores. O gestor de uma política pública, né, um secretário,
um ministro, um governador, um prefeito, um presidente, eles são funcionários públicos também. Eles desempenham uma função de prestação de serviço para nós, para a sociedade. Então a gente tem sim o poder de fiscalizá-los. Não é uma coisa de a gente se acanhar, né, e dizer, ah, não, mas eu não posso. Quem sou eu para fiscalizar uma política pública? Eu sozinho não posso, mas eu organizado com meus vizinhos, com as pessoas da minha cidade, eu tenho sim essa capacidade. E como é que nós fazemos isso? Através dos conselhos de políticas públicas. Aqui a gente vai trabalhar o exemplo do Conselho de Saúde. Todo município do Brasil, praticamente todos, né, a maioria, com certeza de vocês também tem, possuem conselhos de saúde, onde as pessoas se reúnem para ver se a política de saúde está boa ou não. O Conselho de Saúde ele é criado através de uma lei lá de 1990, né? Uma lei que ela regulamenta a forma como a população ela vai participar das conferências, né, dos conselhos, que é uma forma de avaliar a situação da saúde e de propor as diretrizes que servirão de suporte para as políticas públicas a serem implantadas. Então, tem muita coisa que hoje você usufrui que de repente você nem sabe, mas é fruto de uma população que se organizou, reivindicou e alcançou esse direito e que hoje a gente usufrui. Daí vocês percebem a importância de a gente se inteirar, de a gente conhecer, participar e estar ativamente inseridos dentro dessas políticas públicas que afetam a nossa vida, né? Então, eles fazem atividades de forma permanente, de forma deliberativa, ou seja, tem decisões, eles fazem votações. Assim como existe o conselho tutelar, que é um conselho que cuida da criança e adolescente, existe o conselho da saúde, que é o conselho que cuida da política de saúde, como as pessoas são atendidas e como elas acessam esses serviços de saúde. A participação da sociedade organizada torna esses conselhos de saúde uma instância privilegiada na proposição, ou seja, esses conselhos existem para que você dê opinião, para que você sugira coisas, para que se discuta, acompanha, né, para que se delibere, para que se avalie e fiscalize. Você pode estar pensando, professora, eu nunca vi isso na minha realidade. A saúde no meu município tem tantos problemas e eu nunca vi ninguém reclamando sobre isso. Por que isso acontece? Porque às vezes o conselho existe, o conselho de política pública, ele é real, ele existe, mas as pessoas acabam não sendo tão efetivas ali no comando dele. Todo mundo conhece ou já conheceu alguém que trabalha no conselho tutelar. Aí você muitas vezes vê que nem sempre o conselho ou aqueles conselheiros eles são tão atuantes, às vezes deixam a desejar, às vezes eles realmente vão ali, dão um apoio, eles fazem um bom trabalho. Então isso depende muito, tem conselhos e conselhos. Tem conselhos de políticas públicas onde as pessoas vão lá, fiscalizam, cobram onde elas são bem efetivas, e tem outros que não, que elas deixam mais as coisas acontecerem ali como elas já estão sendo tocadas, né? Então, muitas vezes a política pública no Brasil, ela sofre esse revés, ela passa por essa problemática da falta de fiscalização. Se a gente tivesse mais fiscalização, mais controle, mais cobrança, nós automaticamente teríamos menos corrupção, né? Porque o que acontece é que muitas vezes esse corrupto, né, esse gestor corrupto, ele se sente à vontade para extrapolar ali nas suas funções, porque ele sabe que não vai ter ninguém para fiscalizar e cobrar. Certo. Aqui vem falando um pouco mais, né, sobre a participação social. Desculpa, gente. Aqui. E falando como que esses conselhos eles são compostos, né? Então, o conselho de uma política pública, ele vai ser composto 50% por usuários do sistema. 50% de um conselho de saúde são pessoas comuns, são cidadãos comuns que utilizam esse sistema de saúde. Outros 25% são trabalhadores da saúde e outros 25% são representantes do governo.
Então, digamos assim, eu decidi criar um conselho de saúde na minha cidade, porque eu acho que tem muita coisa para ser fiscalizada, muita coisa para ser cobrada dentro dessa política pública. É só eu, meus vizinhos e meus amigos que vamos formar esse conselho? Não. Digamos que esse conselho tenha 100 pessoas. 50%, 50 pessoas terão que ser cidadãos comuns. Eu, os meus vizinhos, os moradores da cidade. 25 pessoas vão ter que ser funcionários da saúde. Médico, enfermeiro, assistente social, trabalhador da nutrição, da limpeza, né, que trabalham nesses hospitais vão ter que fazer parte também, isso é obrigatório. E também vai ter que ter 25%, ou seja, 25 pessoas que fazem parte da prefeitura. Então, o conselho ele é formado por esses setores. Por quê? Porque se fosse só a gente da população, eles iriam falar para eles mesmos. Então, a gente sabe que tem esse problema, a gente se sente atingido por isso. Mas a gente precisa também do outro lado para ouvir as nossas demandas, né? Para ouvir o que a população está ouvindo. Então, o que a população, está passando. Então, é preciso que existam os funcionários públicos e também os funcionários da prefeitura dentro desses conselhos, né? Não só da Secretaria de Saúde, né? Mas de outros departamentos também, enfim, toda pessoa que trabalha nesse setor. Certo. Aqui vem falando um pouquinho mais. A gente não pode perder de vista, né, que política pública ela precisa ser avaliada e fiscalizada. Essa é uma das etapas imprescindíveis para que uma política ela continue a acontecer da melhor maneira possível, né? Então, isso já vem desde o Ministério da Saúde, ele vem colocando essa questão do planejamento, né, de que as ações da saúde, elas são muito amplas a nível nacional, né? O Ministério da Saúde ele é muito grande, o SUS é um sistema muito amplo, ele está em todos os municípios brasileiros. Então, essas ações, anualmente, elas precisam ser planejadas. Por exemplo, nós estamos passando por uma fase de pandemia e de vacinação, né? Ou seja, nós temos um plano de imunização, que é o plano de vacinação que está sendo aplicado agora no Brasil. Como que esse plano vai ser organizado? Como é que você planeja a vacinação para um país, para uma população do tamanho da população brasileira? Você faz isso de acordo com as informações que as secretarias estaduais, municipais repassam para os ministérios. Então, digamos que a vacina é só para a população acima de 70 anos. A Secretaria de Saúde vai ter que, do Maranhão, vai ter que informar para o Ministério da Saúde quantos idosos acima de 70 anos são registrados nessa rede de saúde. Quantas pessoas que possuem esse cartão, que são atendidos, né? A partir dessas informações que são alimentadas, que as políticas públicas vão sendo atualizadas. Então, quando a população ela reconhece que existe um erro, ela vai lá e diz: olha, Ministério Público, fiscalize isso aqui que não está certo, isso aqui está acontecendo dessa maneira, daquela e daquela. Eles têm condições de replanejar, de reorganizar aquele aspecto e ver de que maneira que podem melhorar aquilo. Isso é automático? É de um dia para o outro? Não. Mas se a gente também não dá o primeiro passo, se a gente não fiscaliza e cobra, nunca irá acontecer, né? É tudo ali um processo. Que vem falando um pouquinho mais, né, sobre os planos municipais de saúde. Que não é exatamente o tema da aula que a gente está tratando agora, a gente está falando mais sobre fiscalização e controle de políticas, né? A fiscalização e acompanhamento das políticas públicas do SUS não se resume somente aos conselhos de saúde, né? Claro, nós temos também o portal de transparência dos municípios. Pode ser que o seu município não tenha um portal da transparência, mas às vezes tem no estado, né? Nós temos também as ouvidorias, né? E, geralmente as secretarias elas têm ouvidorias. Se não tiver no município, pode ter no estado. E se não tiver no estado, você pode denunciar para o Ministério Público. Então, por exemplo, eu fui ali num serviço de saúde,
eu passei por um constrangimento, muitas pessoas já passaram por isso, ou foi uma coisa muito grave. Eu sofri um assédio moral, uma discriminação, as pessoas não me trataram direito, eu tinha direito a uma coisa que eles não me possibilitaram esse acesso, e eu não sei para quem reclamar. Na minha cidade não tem conselho de saúde, não tem ouvidoria da saúde, secretaria de saúde não quer nem saber das denúncias. O que eu faço? Eu posso entrar em contato com o Ministério Público. E mesmo que eles não possam dar conta da minha situação, eles vão me orientar. Porque muitas vezes a primeira coisa que passa na nossa cabeça é delegacia, né? Vou registrar uma queixa. Mas muitas vezes você precisa ir até o Ministério Público, né? Que é interessante também. Aqui. E agora a gente vai ver mais ou menos o resultado, né? Do que foi pesquisado. Desculpa, gente, aqui tá. Do que foi pesquisado, né, a respeito da participação da população no que tange a essa política pública de saúde no Rio Grande do Sul. Esse exemplo que a gente está vendo aqui. Futuramente vocês poderão ter condições de fazer isso nos próprios municípios de vocês, no nosso próprio estado, né? A gente pode muito bem fazer um exercício semelhante a isso. Bom, o controle social é o controle das ações do Estado pela sociedade civil para participar dos processos de elaboração, implantação e fiscalização das políticas públicas, né? Diante da descentralização dos entes. Então, isso aqui resume o que a gente trouxe até agora. Para que uma política pública seja pensada, elaborada, implementada e fiscalizada, é preciso que ela conte com a população. A coisa não pode ser só de cima para baixo. Ela também tem que ser de baixo para cima. A gente também tem que ajudar. Aí essa pessoa aqui, essa moça, a Diana, ela lá no município dela, ela perguntou para as pessoas o que elas sabem sobre a política de saúde, né? Será que as pessoas conhecem esse conselho? Será que elas participam? Então foi uma coisa bem interessante que ela fez aqui, que a gente pode até fazer um exemplo, né, parecido, até copiar, só para vocês terem uma ideia. Aí ela perguntou assim para as pessoas: você conhece os conselhos municipais de saúde do seu município? Que é uma coisa que a gente pode muito bem perguntar na nossa realidade aqui maranhense, né? E o que foi que as pessoas responderam? As pessoas responderam assim: conhece plenamente só 2%. Conhece 28%. Neutro, ou seja, a pessoa não sabe nem que sim nem que não. Talvez ela nem saiba o que seja realmente ali esse conselho. 11%. Desconhece, né? A pessoa que não conhece os conselheiros municipais. 28%. E desconhece totalmente, que não tem a mínima ideia, 28% também. Então, vocês vejam que nessa realidade, 2% das pessoas entrevistadas conhecem plenamente os conselheiros municipais de saúde. Quer dizer, as pessoas elas não fazem nem ideia, a maioria, de que existe um conselho municipal de saúde, do qual elas podem participar, que existem pessoas que fazem essa fiscalização e que isso pode contribuir para a melhoria de uma política de saúde. Se eu fosse perguntar para vocês, talvez muitos de vocês também nem sequer conhecessem, né? Quem são esses conselheiros. Vocês veem aqui no gráfico, né? Que apenas, acho que 3 pessoas, né? Menos de 5 pessoas conhecem plenamente esse conselho. E isso é um dado muito grave. Isso serve para que a gente tenha em mente que a nossa população ela é muito desinformada, que o controle social ele é muito inefetivo ainda e que esses próprios conselhos falham em se fazer presente para a população. Então, digamos assim, como é que eu faço parte de um grupo de população que fiscaliza uma política de saúde no município e eu não me esforço para que as pessoas conheçam esse grupo do qual eu faço parte? Por que será que isso acontece? Acontece porque muitas vezes esse conselho ele não está realmente desempenhando aquela função que ele se propõe. Então ele meio que silencia. Acontece também porque muitas vezes as pessoas elas querem centralizar na mão delas um certo papel ali dentro de uma sociedade. Então ele pode pensar: eu sou conselheiro,
Eu fiscalizo, eu não quero mais ninguém sabendo dessa função. Isso pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer que a nossa população ela seja muito desinformada, ela careça de educação nesse sentido, ela não entenda o que seja o controle social, o controle democrático, e ela não faz a menor ideia da importância que isso tem para a fiscalização de uma política pública. E isso é completamente relatável numa realidade como a nossa, numa realidade maranhense. Ó, então você percebe aqui que 57% das pessoas não conhecem os conselheiros de saúde do seu próprio município. Eles não sabem nem quem é que fiscaliza essa política pública, né? E mesmo a parcela que conhece, deixa evidências muito amplas no sentido de conhecer, o que nos direciona a uma ideia ou noção mais ou menos precisa sobre a forma de conhecer, ou seja, eles não conhecem direito, né? Isso aqui, gente, é um exemplo de uma avaliação de uma política pública, tá? É bem interessante aqui. A outra pergunta que ela fez foi: você conhece e acompanha o trabalho dos conselheiros municipais? Né? Ou seja, o trabalho deles. Uma vez que você sabe que existe esses conselheiros, você acompanha o trabalho deles, você sabe se eles vão lá nas unidades de saúde, se eles fazem fiscalização, se eles cobram, se eles fazem reunião. Nenhuma pessoa conhece plenamente o que um conselheiro municipal de saúde faz, ou seja, ninguém sabe como funciona a fiscalização de uma política pública. Isso é muito triste. Isso é muito grave e essa é a realidade praticamente de todos os 5.000 municípios brasileiros. Pouquíssimas pessoas conhecem, a maioria é neutro, desconhece completamente. Isso é muito triste, isso é muito sintomático, principalmente na nossa atual conjuntura, que a gente vive um desmonte das políticas públicas. A gente vive uma situação que a democracia ela está ameaçada. E essa democracia ela fica ainda mais ameaçada quando as pessoas não conhecem os seus canais de participação. Poxa, se o governo federal está tirando dinheiro da assistência, ele está tirando dinheiro do SUS, ele está tirando dinheiro da educação, e eu, como cidadão, não conheço nem o canal que eu posso usar para denunciar e fiscalizar.